E aí pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estão vendo esse vídeo. Afinal de contas, a educação à distância nos permite isso, né? Você pode assistir o vídeo de tarde, manhã, à noite, mas não deixem de assistir o nosso vídeo de história, tá? Infelizmente estamos passando por essa situação que vocês sabem muito bem qual é. Estamos passando por confinamento, igual aquele meme do confinamento, né? Sexto dia de confinamento, eu estou aqui fazendo o quê? Assistindo aulas de história, olha que maravilha. Se eu pudesse, eu assistiria minhas aulas de história todo o tempo, veria minha figura belíssima, né? Tirando um momento narcisístico aqui, estamos passando por esse momento e precisamos assimilar o conteúdo, continuar com os estudos, a vida não pode parar. E o ensino à distância é uma ferramenta que possibilita isso. No próprio ensino médio, há leis que já contemplam uma boa parte da grade, 20 a 30% da grade ser feita à distância. Existem faculdades que são totalmente à distância. Então, de repente, vocês já vão se adequando a esse novo tipo de ensino também, vão vendo como é que é, vão tendo essa experiência nova. E experiência é sempre bom, pessoal. A gente pode assimilar e ter muitas coisas boas através disso também, tá? Uma das coisas boas é a Revolução Russa, que nós vamos estudar agora aqui, capítulo 4, a partir da página 36. Vamos falar sobre a Revolução Russa. Vou passar um breve panorama aqui, a gente vai falar, claro, se nós ficássemos, poderíamos falar horas e horas sobre a Revolução Russa, tem muito assunto, cada pormenor dele, mas vamos falar por alto, fazer as atividades e fazer como a gente faz, parecido com a sala de aula, né? Revolução Russa, então, muito importante, a Revolução Russa, ela veio alterar a forma da política que era feita até então. Lembrando que na Europa, né, principalmente, houve o fim do governo absolutista, tornaram-se repúblicas ou monarquias parlamentaristas, mas enfim, não havia mais um rei com poder concentrado, haviam repúblicas, principalmente. Só que a forma de governo era essa, república capitalista ou capitalismo parlamentarista, monarquista, que fosse, mas todos com o capitalismo tendo o sistema de governo. Você vende, você ganha, você lucra, você tem a propriedade privada, você tem o direito de enriquecer, de empobrecer. Haviam classes sociais, né, proletário, burguesia, enfim, havia essa divisão. As ideias socialistas começaram há muito tempo atrás, tanto que houve um movimento na França chamado a Intentona Comunista, né? Eles tentaram transformar a França num país comunista, não foi bem sucedido. E na União Soviética, já no final do século XIX, já começaram com as ideias socialistas. Então o que acontece? Aqui na página 36 fala sobre como era a Rússia antes da Revolução Socialista. A Rússia era um país essencialmente agrário. Quem mandava nesse país era o czar, né? CZAR, o czar era um imperador russo, e esse imperador russo, essas dinastias de imperadores vinham há séculos já, há mais de 3 séculos dessa maneira, o imperador e os demais eram camponeses. Apenas 1% da população que eram de pessoas que não pagavam impostos, o resto todos pagavam impostos, tá? Então, inclusive o povo tinha essa noção, esse pensamento de que eles eram súditos do czar. Então até tem uma pergunta que eu grifei aqui, ó, foi feita uma entrevista em 1897 ao czar Nicolau, perguntou qual a sua profissão, ele disse: dono da terra russa. Então eles se sentiam donos da terra mesmo, e o povo já tinha esse pensamento de que eles tinham que produzir e manter o czar, né? Sob uma hegemonia estável, né? Não deveria haver instabilidade nesse tipo de governo. Então, só que o povo começou a passar fome, né? A população aumentou demais, os produtos agrícolas não eram suficientes para alimentar esse povo, e o povo começou a passar fome. E um povo que passa fome é perigoso em qualquer situação. O povo, quando sofreu e teve condições de se juntar, eles fizeram verdadeiras revoluções. Não é muito diferente do que aconteceu aqui na Revolução Russa, tá? Falamos sobre a estrutura social, sobre os pagadores de impostos, que eram a grande maioria, e houve então um projeto de Estado, aqui já na página 38 fala sobre isso. No final do século XIX, o czar da época ele começou a ver que o mundo estava se modernizando e começou a se modernizar também. A Rússia começou a se modernizar, a ter indústrias, a ter uma ferrovia principalmente, né? A rodovia Transiberiana, uma das maiores do mundo, passando por aquele caminho de gelo todo, levando produtos para lá e para cá. Então a industrialização veio, mas era uma contradição, porque essa modernização acontecia e o povo vivia no sistema de séculos atrás, como camponeses, ainda pagando impostos. Então isso trouxe uma certa rebelião. O povo, em 1905, cansado dessa má situação, ele foi protestar na frente do palácio do czar. E ele, com medo de que fosse uma revolução, mandou que seu exército saísse e matasse
Mais de 1000 pessoas morreram naquele dia, pessoas que foram protestar contra as suas más condições de vida. Esse episódio ficou conhecido como o Domingo Sangrento. Está escrito aqui na página 39 sobre o Domingo Sangrento. Esse foi também chamado de movimento, foi um ensaio, né? Em 1905 foi um ensaio para a Revolução de 1917. Então, em 1917 acontece uma coisa importante, porque em 1914 o país entra em guerra, ele participa da Primeira Guerra Mundial, e no fronte de batalha, os soldados eles não têm mais o que comer, eles não recebem mantimentos, não têm armamento adequado, o povo mesmo no país também começou a passar fome, então era um exército numeroso, mas sem condição nenhuma que começou a ter muitas derrotas. Já antes ele já tinha tido uma derrota do Japão, numa disputa pelo território da Manchúria, na China, e depois na Segunda Guerra Mundial realmente eles viram que o exército deles não podia combater porque não tinha condições. O povo então juntou-se novamente, foi protestar em frente ao Palácio do Czar. Ele, vendo toda essa pressão terrível, ele renunciou. O irmão dele pegou o cargo e renunciou no dia seguinte também. E a Rússia, desculpa, falo União Soviética, ainda não é a hora. A Rússia então ficou sem governo. Então eles tomaram o governo, havia duas alas, né, diferentes, os bolcheviques e os mencheviques. Bolcheviques significa maioria, mas engraçado que eles eram a minoria já nessa época aí, mas eles tomaram... Houve um governo provisório, na verdade, né? E os bolcheviques pressionaram e conseguiram tomar a frente desse governo, né? Na figura de Lenin. Então Lenin foi o mais importante para que a Revolução Russa acontecesse. Depois de Lenin, depois da morte dele, houve uma disputa muito grande entre Stalin e Trotsky, sendo que Stalin ganhou essa disputa, né? Stalin, um dos mais cruéis ditadores que existiram, né? Eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho. Mas a situação social ficou assim, então... a princípio, as fábricas deveriam produzir o suficiente para que dividisse entre as pessoas, não tinha mais o imperador, o czar, né? E as pessoas deveriam dividir entre elas o que fosse fabricado através do capitalismo, o que o capitalismo propiciou a eles, fábricas, industrialização. O que eles iam fazer? Utilizar o capitalismo para tornar o país socialista, né? Dividido entre todos ali igualmente. O que acontece é que não houve essa divisão por igual. As pessoas que tomaram conta dessas fábricas, elas começaram cada vez mais a privilegiar a produção, e a produção não era suficiente para o povo da mesma forma também. Então eles começaram a entrar em declínio. Aqui na página fala sobre a Revolução de 1917, eu já falei, só para a gente seguir. A formação de um novo Estado, a teoria e a prática revolucionária. Então, na teoria, eles teriam, né, um país sem classes sociais, onde todos teriam as mesmas oportunidades, todos teriam os produtos repartidos por igual, mas no fundo não é o que aconteceu, né? Diz até aqui, ó, na página 40, que o Estado proletário que foi criado não morreu, pelo contrário, tornou-se mais forte, absorvente e poderoso. Então, a ditadura, né, que seria a ditadura proletariada para fazer o bem, na verdade, fez o mesmo que faziam. Só mudou de dono. Em vez de ser um czar que explorava o povo, agora era quem estava à frente do partido bolchevique, também conhecido depois como Partido Comunista Soviético, tá? Então, não deu certo esse movimento deles. Ficou de 1917, né? Durou até 1989, claro, que aí sob vários governadores diferentes, né? O deles mais importante foi Stalin. A principal característica de Stalin era não deixar que falassem mal do regime dele, do regime socialista, do regime comunista. Quem falava mal ia para os gulags, que eram ilhas afastadas de trabalho forçado, onde as pessoas não tinham alimento, morriam de fome também. Milhões de pessoas morreram sob a perseguição de Stalin, para que se não falasse mal e que não tirasse ele do poder. Aqui fala sobre a Guerra Civil. Alguns dissidentes do czarismo tentaram tomar o governo de volta, não conseguiram, perderam, né? E a Revolução Russa seguiu assim com novos avanços, né? Avanços poucos sociais. Na verdade, até 1989, a Rússia era um país em que ela passava muita fome. As pessoas não tinham acesso a produtos importados, porque eles eram fechados, a economia era fechada. Então, por exemplo, havia uma única fábrica de carros. Se você quisesse ter um carro aí já União Soviética, nessa época, você tinha que entrar na fila e esperar fabricarem. Então, pessoas esperavam 10, 20 anos para ter um carro, e o único carro que era fabricado era o Trabant, um carro com motor a óleo 2 tempos, que foi fabricado lá durante quase 40 anos, um carro totalmente obsoleto, né, tecnologicamente, mas que era fabricado. Não existiam opções de
de restaurantes, né? Você comia o kit que era fornecido pelo governo. Enfim, aquilo que foi feito pensado para ser uma coisa melhor para todos, foi como se pegasse o pior e dividisse para todos. Todos tinham o pior que tinha no mundo, porque o mundo ocidental e capitalista, devido à concorrência, eles tinham grandes inovações tecnológicas, grandes avanços em todos os campos e o povo podia experimentar disso. Já o povo lá na União Soviética não, devido ao socialismo, eles tinham que conviver com aquilo que era feito pelo governo, dividido entre as pessoas. Então foi um sistema que provou-se ineficiente. Em 1989 terminou com a União Soviética pedindo ajuda aos Estados Unidos, e é um capítulo que a gente vai ver mais à frente, né? Que dá até fim à Guerra Fria também, porque nesse período de socialismo e capitalismo houve uma guerra entre eles. Vocês já sabem mais ou menos que é a Guerra Fria, tá? Esse foi um panorama assim bem rápido, tá? Sobre a Revolução Russa, mas que tem o principal. Vocês têm que saber como era a Rússia antes da Revolução, por que aconteceu a Revolução, em que período, o que aconteceu depois e por que não deu certo. Sobre isso tudo a gente falou, tá? O vídeo já passou de 10 minutos já. Tem atividades para vocês fazerem nas páginas 42 e 43. Quem tem a apostila vai fazer. Eu vou ser tão rápido assim porque tem as respostas e vou disponibilizar para quem não tem a apostila as fotos do texto e das atividades com a resposta encoberta para que vocês façam, né? Nas próximas aulas a gente vai corrigir e falar mais um pouquinho sobre o assunto, tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam bem, espero que acabe logo esse período de confinamento para a gente se ver novamente, tá? Saudades de vocês e até a próxima videoaula. Um grande beijo para vocês, até a próxima, tchau, tchau.